Segue internado em estado grave o homem que foi torturado no Tribunal do Crime. Um dos envolvidos nas agressões é o mesmo que deu um tapa no rosto de um motorista do transporte coletivo aqui de Maringá no início do mês e que foi preso, e nós mostramos aqui no Cidade Alerta. J. Júnior vai contar agora como a polícia chegou até ele. Veja só. Ainda é grave o estado de saúde do homem de 28 anos agredido em uma suposta sessão de tortura em um provável tribunal do crime que aconteceu em Maringá. Ele segue internado, em coma, na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. O vídeo feito pelos agressores mostra que uma mulher de 31 anos também foi atacada por eles. Ela passou por atendimento médico e já recebeu alta. A mulher será, inclusive, intimada para prestar depoimento na delegacia. A gente, assim que tomou conhecimento desse caso grave que aconteceu aqui em Maringá, a nossa equipe já saiu a campo, no sentido de identificar uma das vítimas, que é o que parece, ela já foi liberada do hospital, para que possa relatar para a gente o que de fato aconteceu. A princípio, em tese, as informações iniciais dão conta que essas duas pessoas, esse casal, no caso, teria sido gravemente agredidos, os dois, né? Inclusive com requinte de tortura. Então a gente tem que analisar ainda se de fato aconteceu ali uma tentativa de homicídio ou se foi ali uma situação de tortura até com características de lesão de natureza grave. Então tudo isso será avaliado agora no decorrer das apurações, porque a gente depende dessas informações iniciais justamente para a gente entender em que contexto será apurado esse fato. Se vai ser num contexto de uma tentativa de homicídio, de uma questão de tortura ou até mesmo uma lesão corporal de natureza grave. As investigações estão voltadas em confirmar a identificação dos suspeitos. O crime foi cometido por pelo menos 4 indivíduos. 2 deles foram filmados com as vítimas e já estão parcialmente identificados. Nós já temos algumas informações quanto aos supostos envolvidos nessa situação, mas como eu disse, dependendo do contexto em que será apurado esse tipo de conduta, se vai ser uma tentativa de homicídio, se vai ser uma lesão corporal ou até uma questão de tortura, é para onde vai ser definido em que delegacia vai ficar essa investigação. A princípio a gente tomou o pé dessa situação, que trata-se assim de uma situação grave, um crime violento, né? Então a gente vai dar a apuração inicial, mas dependendo da circunstância pode ser que vá ser encaminhado para outra delegacia com atribuição. O indivíduo que aparece no vídeo agredindo a mulher com um tapa no rosto é o mesmo que no final de maio atacou um motorista do transporte público de Maringá na rua com um soco. Com relação à motivação desse caso, a polícia trabalha com a principal suspeita de se tratar de um possível acerto de contas. Isso porque as investigações já confirmaram que as vítimas do suposto tribunal do crime seriam usuárias de entorpecentes e estariam envolvidas em vários furtos no bairro. Um desses crimes seria o furto dessa motocicleta, pertencente ao agressor do motorista do transporte público. O que, de acordo com o contexto de que foi repassado para nós essa situação, tudo leva a crer que trata-se de uma situação envolvendo usuários de entorpecentes, que, no caso, as duas vítimas que sofreram essas agressões, ao que parece são usuários de entorpecentes e que podem ter sofrido represálias por ter cometido alguma ação lá no bairro onde acabou acontecendo essas agressões. E olha, é impressionante como a polícia agiu rápido e como nós tivemos uma resposta efetiva, né? Demonstrando, e quando eu falo aqui do Dr. Diego, responsável da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, gente, não é puxar saquismo nenhum, muito pelo contrário, eu cobro muito ainda, Dr. Diego, as respostas rápidas nas investigações. Mas é que nós temos um índice de resolutividade, nada, que palavrinha é essa, resolutividade? É o índice de crimes resolvidos. Em Maringá, a Delegacia de Homicídios é a que se destaca em todo o estado do Paraná como a Delegacia de Homicídios que mais resolve os crimes, mais soluciona os crimes e de forma mais rápida. Então, mais uma vez, doutor Diego, parabéns ao senhor por ter dado essa resposta para a população que se assustou com esse vídeo. Para a família, a mãe dessa jovem está desesperada, ela hoje de manhã ia conversar comigo, falou: Rogerão, um abraço para você, amigo. Né, por ter intermediado esse contato entre eu e ela, para que ela está com medo, porque acabaram divulgando o nome da filha dela e ela está com medo de matarem a filha, ela tem uma neta, está morrendo de medo. Mas os suspeitos de envolvimento nessa tortura do casal, né, desse tribunal do crime,
esse preso pela polícia após as investigações que você viu aí na matéria do J. Júnior, a gente vai continuar em cima disso. Veja só a prisão dele. Após receber denúncias, a Polícia Civil saiu em buscas pela cidade de Maringá e acabou por encontrar um dos principais suspeitos de ter participado dessa situação. O som das viaturas que a gente observa são dos policiais chegando aqui na delegacia nesse momento com esse indivíduo. O rapaz que está preso trata-se daquele cidadão que agrediu o motorista do transporte público da TCCC no final do mês de maio. A denúncia que chegou à polícia acabou por revelar onde estava o Gabriel. O que você tem a falar, Gabriel? Eu tenho a falar que eu não sou bandido, nós é artista, eu vou dar só uma palhinha. Não bebo, não fumo mais, sabe que o menor sagaz. Fui criado sem os pais, sou artista, não bandido. Nós é vergonha pra mídia, porque eu não sou ladrão. Vou provar isso a vocês, Deus é bom, não é bombom. Mas agressor você é. Nada a falar. Você é o cara que agrediu o motorista, é o valentão e agora O que aconteceu lá, participou Gabriel? de um Não sou espancamento bandido. aqui. O que aconteceu? Sou artista, não venho. Aparece no vídeo. Você aparece no vídeo agredindo o casal. Você agride o Eles motorista. roubaram a minha moto, aí vocês não querem saber, eles roubou a minha moto. Os dois roubou a minha moto. E essa é a chegada, então, do Gabriel aqui na delegacia, onde ele acaba também por trazer a informação do motivo que levou ele, junto com outras pessoas, a agredir esse casal. O furto da motocicleta dele, conforme nós já contamos em uma outra reportagem aqui mesmo no programa hoje. Agora aqui na delegacia, ele vai ser ouvido pelo delegado e a polícia também, através desse depoimento, vai tentar com ele informações de quem são os outros envolvidos. A informação que a polícia teve é que ele teria pego uma circular, saído de uma outra região, provavelmente de um distrito próximo de Maringá, distrito de Floriano, estava chegando aqui na cidade. Depois disso, ele teria ido para um outro endereço, onde acabou sendo encontrado e preso. O J. Júnior está aqui comigo. Eu vou pedir a você, Jota, porque a gente não parou aí. Nós fomos em busca de falar com os familiares. A mãe da menina, ela tá morrendo de medo de falar com a gente, porque, eu repito, identificaram ela. Mas o Jota conversou com a mãe do rapaz. Só um minuto, tá trocando aqui a bateria. Beleza, então eu vou, um minutinho ali, a gente já troca aí, Jota. Então é o seguinte, a mãe do homem que foi brutalmente agredido, ela contou que o filho foi raptado, foi espancado, ele é inocente. O Jota tá aqui comigo? O Jota vai chamar a reportagem dele. Ele tentou falar com a mãe da jovem também, que está com muito medo. Mas a mãe do rapaz aceitou falar com você, não foi isso, Jota? Pois sim, Nader, até porque ela veio agora no finalzinho da tarde aqui na delegacia para prestar algumas informações à polícia sobre essa situação, porque a gente vai ver na entrevista dela, ela disse que o filho é inocente, que ele não teria participado do furto da moto do Gabriel, que foi preso hoje na parte da tarde pela Polícia Civil. Ele que acabou sendo identificado por conta das imagens gravadas pelos envolvidos nessa sessão de tortura e publicado nas redes sociais. Então, através dessa imagem, como já era uma figura conhecida da polícia, ele acabou sendo identificado. Foi pego dentro de um transporte público no distrito de Floriano. De acordo com informações, ele tentou até fugir da polícia no momento em que as viaturas cercaram o transporte coletivo e acabaram por realizar a prisão dele. A mulher atualizou o estado de saúde e diz que é bastante complicado. Do Lucas Siqueira, de 28 anos, um dos agredidos nessa situação, nesse suposto tribunal do crime que aconteceu aqui em Maringá. Ele segue internado, como eu disse na reportagem anterior, em estado grave na UTI, em coma, respirando com aparelhos. E ela veio a trazer mais informações sobre o estado de saúde dele com relação a um outro problema que ele já tinha sofrido, um acidente de trabalho em Santa Catarina há cerca de 8 meses. Também na região da cabeça, que precisou de uma cirurgia. A situação dele foi bastante delicada, ela até descreve que a recuperação dele foi um milagre, porque ele está com platina por conta desse acidente de trabalho, de orelha a orelha. Ela está aflita, torcendo para que, obviamente, o filho se recupere mais uma vez dessa situação grave e traz, então, a versão dela de que o filho é inocente nessa situação a qual o agressor acabou por
acusar. Daqui mesmo onde eu estou, foi onde eu conversei com essa mãe e você acompanha a entrevista completa aqui agora no Cidade Alerta. Dona Fátima Siqueira é a mãe do Lucas, o rapaz que foi vítima dessas agressões junto com uma outra mulher. O Lucas tem 28 anos de idade, está internado em estado grave. Nós acompanhamos há pouco a chegada de um dos suspeitos de ter participado desse suposto tribunal do crime com a sessão de tortura, aonde ele diz que o casal teria furtado a motocicleta dele, por isso teria acontecido toda essa situação. A dona Fátima está aqui na delegacia, veio conversar com as autoridades porque a versão da dona Fátima é totalmente diferente. O filho da senhora, pelo que a senhora soube, é inocente nessa situação do furto, né? Ele é inocente. Ele nem sabe andar de moto, nem dirige moto, nunca teve moto, né? Ele tem conhecimento com a menina, sim, né? Mas só que o que eles estavam procurando era outro cara, né? Que é um tal de borracheiro, né? Que quando eles começaram a bater na menina lá na frente, né? Ele procurava por borracheiro, né? E daí pegaram meu filho, né? No caso, porque ela falou que era ele. E como que a senhora soube que ele havia sido raptado, teria passado por tudo isso? Eu soube por telefonema de um vizinho, né? Porque eu não estava na cidade. Então pegaram ele na rua e levaram para aquela região de mata? Na rua, na frente da minha casa, que ele estava... Ele estava em casa, na verdade, né? E daí eles chegaram em casa, né? Ele foi atender as casas. Eles nem entraram em casa por causa que eu tenho um cachorro pitbull. Daí meu filho foi atendê-lo, né? Porque ele não deve. E, tipo, raptaram ele, levaram, né? Colocaram dentro do porta-mala, no carro. E a situação dele no hospital agora? A situação no hospital é muito grave, né? Porque ele já tem uma cirurgia recente de 8 meses de trabalho, que ele fez em Santa Catarina. E é de fora a fora a cirurgia dele, né? De orelha a olheira, então ele ainda estava, né? Tá recuperação ainda, né? Que não faz nenhum ano. E tá grave, né? Várias lesões, inclusive bateram só na cabeça dele. Só na cabeça dele, várias lesões, tá com hemorragia, tá no estado grave, né? E os sentimentos de mãe agora? Meu sentimento de mãe, que eu quero justiça, né? E peço a Deus que ele se recupere, né? Porque muita maldade. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu confesso a você, eu vou pedir pro Jota se posicionar lá, que eu já volto a falar com ele, Jota. Vem aqui. Coloca o Jota aqui comigo. Jota, você tem complemento dessa história, não tem? Nada, não, é só, né, pra gente finalizar, que a mãe, ela saiu daqui muito aflita, muito preocupada. Ela, né, no papel de mãe dela, veio aqui, conversou com as autoridades e já voltou acompanhado de um filho, pelo menos, até o hospital. E agora a atenção dela está voltada às condições do filho, que segue internado na UTI, de acordo com o último boletim médico que saiu agora há pouco, é de que o estado de saúde dele é preocupante. As próximas horas são muito importantes, né? E estão analisando também a necessidade de procedimento cirúrgico. Então, tudo isso coloca a vida desse rapaz, do Lucas Siqueira, de 28 anos, em situação delicada. Já volto a falar com você desse assunto. Tem muita gente comentando sobre essa situação do rapaz e que agora é um anjinho. Mas a gente precisa falar mais desse assunto. Segura aí, Jota. Deixa eu só